É Trump falando que vai dar chibatada de imposto pra cá, é Lula falando que vai rebater a chibatada de imposto pra lá. Vamos ver hoje na nossa aulinha aqui, aprender um pouquinho de inglês, usando lá as mídias dos Estados Unidos para ver o que eles estão falando sobre esse assunto. Você que já é do canal, você que já é raiz, deixa o like aí. Você que não é, segura. Se você gostar da aula lá no final, você me dá o seu like. E não se esquece que aqui no primeiro link da descrição, você ainda tem 3 meses gratuitos para nossa plataforma de imersão Inglês 360. Agora, without further ado, sem mais delongas, let's get started. Muito bem, o título então, a headline é a seguinte: Brazil's Lula vows reciprocity if Trump imposes tariffs. O Lula do Brasil promete, esse vow assim promete, ele jura reciprocidade se o Trump impuser tarifas, né? Aquela frase do Trump aí que ele falou que vai dar aquela tarifada aí nas importações. Isso aqui a gente não vai ler porque tá aqui embaixo na matéria, então a gente deixa para ler já aqui embaixo. Vamos lá. Foto deste homem, dessa múmia. Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva said on Thursday he would respond in kind if US President Donald Trump were to deploy tariffs against Brazil. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse na quinta-feira que ele responderia in kind. Quando você responde in kind, você faz alguma coisa in kind, você responde da mesma maneira. Então alguém te dá um soco, você dá um soco. Alguém te xinga, você xinga. Então in kind aqui significa isso. Ele responderia da mesma maneira se o presidente Donald Trump deploy tariffs against Brazil. Esse deploy é meio que aplicasse tarifas contra o Brasil. Aquelas tarifas que ele disse que ia aplicar. It's very simple. If he taxes Brazilian products, there will be reciprocity, Lula told a press conference in Brasília. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade. Lula disse a uma entrevista de imprensa, press conference, uma entrevista daquelas de imprensa, né? Em Brasília. What else did Lula say? O que mais o Lula disse? Lembrando que esse did aqui é passado. Né? Então, se você vê did, é o que o Lula disse, não é o que o Lula diz, não é o que o Lula vai dizer. What else? O que mais did Lula say? Lula added that he would prefer to improve Brazil's relationship with the United States. O Lula adicionou que ele preferiria melhorar a relação com os Estados Unidos, né? A relação do Brasil com os Estados Unidos. He also called for Trump to respect Brazil. Ele também disse para o Trump respeitar o Brasil. Trump was elected to run the US and I was elected to run Brazil. I will respect the US and I want Trump to respect Brazil. That's all, Lula said. O Trump foi eleito para run. Run é comandar aqui no sentido de um país, né? A gente pode chamar de governar. Então, o Trump foi eleito para governar os Estados Unidos. E eu fui eleito para governar o Brasil. Eu respeitarei os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Isso é tudo, Lula disse. I have governed Brazil while the US had Republican and Democratic presidents, and our relationship has always been between two sovereign countries, Brazil's president stressed. Eu tenho governado o Brasil, aqui é mais assim, eu governei, tá? Passado. Eu governei o Brasil enquanto os Estados Unidos teve presidentes democratas e republicanos. E a nossa relação sempre foi entre dois países soberanos. Olha só, é sovereign, mas a gente fala assim, sovereign countries, países soberanos. O presidente do Brasil ficou estressado. Não, tô brincando. Se ele colocou estresse no sentido de ele enfatizou. Lula also criticized Trump's decision to withdraw from the Paris Climate Accord, calling the move a step back for human civilization. O Lula também criticou a decisão do Trump de withdraw é remover, né, remover os Estados Unidos, from the Paris Climate Accord, do Acordo Climático de Paris.
calling the move, chamando este movimento, chamando esta decisão, né, do Trump, a step back for human civilization. Step back seria um passo atrás, uma regressão, né? Uma regressão, um passo atrás para a civilização humana. Ou seja, estávamos indo e aí isso foi um passo para trás ao invés de para frente. Foi isso que ele quis dizer. Aí aqui é só uma observação. Brazil is set to host the COP, ou COP30, UN Climate Talk in November 2025 in the Amazonian city of Belém. O Brasil, ele vai ser o host, né? Quando você é o host, você vai ser o anfitrião, né? Você é o host de uma festa, você é o anfitrião da festa, a pessoa que está dando a festa. Nesse caso aqui a gente está falando do COP30. COP, se eu não estou enganado, é a Conferência dos Países das Nações Unidas para falar das mudanças climáticas. E o número 30 aqui é quantas vezes isso já aconteceu, né? Acontece anualmente, essa vai ser a reunião de número 30, que vai acontecer então em novembro de 2025 em the Amazonian City of Belém, na cidade amazônica de Belém do Pará. E agora aqui embaixo fala um pouquinho sobre o que o Trump respondeu, né? Qual foi a resposta do Trump, o que ele disse sobre todas essas falas aqui do President Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver aqui. What did Trump say about potential tariffs? O que o Trump disse? Ó, tem o did aqui, então é passado. Disse sobre as potenciais tarifas. Earlier this week, Trump named Brazil as one of the countries he believed was doing harm to the US economy. Mais cedo essa semana, o Trump disse que o Brasil, né, chamou o Brasil, considerou o Brasil um dos países que ele acredita que estava fazendo ou causando dano, né? Esse harm é você machucar, você causar dano para a economia dos Estados Unidos. China is a tremendous tariff maker, and India, Brazil, so many countries, Trump said in a speech on Monday. China é uma tremenda tarifadora, e a Índia e o Brasil, tantos países. Trump disse... Tão vazio essa declaração, mas enfim. O Trump disse em um discurso, speech é um discurso, né? On Monday, na segunda-feira. So we're not going to let that happen any longer, because we are going to put America first. Isso aí a gente também viu naquele discurso do Trump, né? Que ele falando que ele vai put America first, colocar a América em primeiro lugar. Então ele disse aqui, ó, nós não vamos deixar isso acontecer mais, este any longer, assim, ó, eu não vou mais deixar isso acontecer, esse mais, o any longer geralmente vai no final da frase, né? Nós não vamos deixar mais isso acontecer. Because we are going to put America first, porque nós colocaremos a América em primeiro lugar. Trump had earlier threatened to impose 100% tariffs on members of the BRICS group of countries, including Brazil. O Trump tinha mais cedo ameaçado, tinha antes ameaçado de colocar 100% de taxas, né, de tarifas, de imposto nos membros do BRICS, né, desse grupo de países do BRICS, incluindo o Brasil, porque o Brasil faz parte do BRICS. The United States had 253 million 242.8 million in euros, né, em euros e em dólares, trade surplus with Brazil last year, according to the Brazilian government. Os Estados Unidos tiveram 253 milhões de dólares trade surplus. O que é isso aqui? Isso aqui significa... isso aqui é excedente, superávit. Então, é um superávit comercial com o Brasil ano passado, de acordo com o governo brasileiro. Sinceramente, 253 milhões de dólares, eu não sei se o governo brasileiro quis dizer que isso aqui é bom ou ruim, porque, né, 253 milhões de dólares para a economia americana... não é nada. Brazil is Latin America's most populous country and largest economy. The US is its second largest trading partner after China. Brasil é o país latino-americano mais populoso e com a maior economia.
Os Estados Unidos é o seu segundo maior parceiro de negócios depois da China. Essa última frase escancara o seguinte, que para o Brasil, né, a China é o maior parceiro comercial e os Estados Unidos é o segundo maior. Mas isso não quer dizer que para os Estados Unidos a gente é tão grande. Muito pelo contrário, é só a gente dar um Google e a gente vai dar uma olhada em que posição a gente está para ver o quão ruim esta fala aqui pode ser, né? Então os Estados Unidos falam assim, ó, vou taxar, hein? Aí o Brasil fala assim, ó, vou taxar de volta. É tipo assim, os Estados Unidos falar, ó, eu vou te dar um tiro de bazuca, hein? E aí você fala assim, ah, eu vou te atacar o meu chinelo. Então, olha só, dados de 2022, maior parceiro é o Canadá. Eu não sei se esses dados estão atualizados para 2024, tá? Isso aqui foi o primeiro Google, primeira lista, sem muita pesquisa. Canadá, México, China, os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Japão, United Kingdom, né, o Reino Unido. Então, aonde se encontra o Brasil nessa lista? Vamos ver se a gente tem uma lista mais detalhada aqui, ó. Então, temos Canadá, México, China, tananana, Japão, Alemanha, Taiwan, aqui lá, Vietnã, aqui o Brasil. Aqui, 16º. Quase a mesma coisa. Anyway, não vou entrar aqui muito na minha opinião, só mais nesses dados técnicos aqui. O foco da aula é a gente aprender inglês, esse tipo de vocabulário aqui é interessante. E o foco maior do shot diário está sendo, e eu acho que está sendo bem bacana, gostaria até da opinião de vocês aí também, é olhar para o Brasil, olhar para os acontecimentos do mundo de uma visão das notícias vindas dos Estados Unidos, dos jornais lá, Fox, CNN, né, New York Times, esse tipo de jornal, para que a gente consiga aprender inglês e também dar uma atualizada nas notícias pela lente dos Estados Unidos, o que eles falam, né? Por exemplo, esse tipo de notícia aqui. Esse aqui é um jornal, se eu não estou enganado, alemão. O DW é um jornal alemão, se eu não estou falando besteira, acredito que sim. Mas o foco é a gente se atualizar das coisas que acontecem ao redor do mundo, né, usando notícias em inglês para que a gente aprenda um pouquinho de inglês também. Então a gente vai fazer vários formatos, a gente vai fazer formato só de texto, como foi hoje, formato de notícias, como a gente viu aí ao longo da semana, umas notícias políticas, umas notícias sensacionalistas que são sensacionais, a gente usar, né, de entretenimento também. E eu acho que a gente vai fazer um bem bolado, bem bacana aqui no Shot Diário, usando esse tipo de conteúdo. Deixe sua opinião aí também, o que você gostaria de ver no Shot Diário. A gente está sempre aberto a colocar algumas coisas aí pra gente estudar juntos, independente do tipo. Não interessa se for sobre religião, se for sobre política, a gente fala de tudo aqui. Se tem inglês, tem uma fonte de estudo para nós aqui, certo? Não se esquece de deixar o like se você gostou desta aulinha neste formato aí também. Se você não gostou também, deixa o like igual, foda-se. Deixa o dislike, bota o comentário me xingando aí, foda-se. Eu te xingo de volta, a gente faz um bate-papo de xingamento ali embaixo, é nóis. Não se esquece, 3 meses gratuitos no primeiro link da descrição para nossa plataforma de imersão, Inglês 360. A gente se vê no próximo episódio e peace out.